Minha avó nunca contou essa história como uma lenda urbana ou um conto de terror para assustar os netos. Ela jurava que era verdade, e o jeito como os olhos dela se perdiam no vazio enquanto falava me faz acreditar em cada palavra. O que eu vou te contar agora pode mexer com o seu sono. Pode fazer você olhar 2 vezes pro pé da sua cama antes de dormir. Então, se você tem medo do escuro, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se você tem coragem, se inscreva no canal agora para não perder histórias reais que ninguém mais se atreve a contar. Tudo começou quando minha avó, ainda jovem, se mudou para uma casa antiga no interior. Era uma daquelas casas que parecem ter mais história do que tijolos. A madeira do assoalho rangia a cada passo, e durante a noite, o silêncio era tão profundo que parecia gritar. As primeiras noites foram inquietas. Ela tinha aquela sensação constante de estar sendo observada. Um arrepio que corria pela espinha, sem motivo aparente. Mesmo com todas as portas e janelas trancadas, ela sentia que não estava sozinha naquele lugar. Era como se as paredes tivessem olhos e o ar estivesse pesado, carregado com a memória de quem viveu ali antes. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado veio numa madrugada qualquer. Minha avó acordou de repente, sem nenhum barulho para despertá-la. O corpo dela estava pesado, como se uma força invisível a pressionasse contra o colchão. O ar do quarto ficou gelado, denso, difícil de respirar. O medo tomou conta dela. Um medo primitivo, sem explicação lógica. Ela tentou se convencer de que era apenas um pesadelo, mas a sensação era real demais. Ela estava acordada, paralisada, sentindo uma presença no quarto que não deveria estar ali. Ela apertava os olhos, rezando para que fosse apenas sua imaginação, mas o frio na barriga dizia o contrário. Algo estava prestes a acontecer. Foi então que ela abriu os olhos devagar, e lá estava, no pé da cama, uma silhueta escura. Estava sentada, imóvel. Era a figura de uma mulher, mas não dava para ver o rosto, apenas um contorno contra a penumbra do quarto. O pânico subiu pela garganta da minha avó, mas nenhum som saía. Ela tentou gritar, se mexer, qualquer coisa, mas seu corpo não obedecia. Estava completamente paralisada pelo terror. A figura apenas continuava lá, sentada, observando-a em silêncio. Aos poucos, seus olhos se acostumaram com a escuridão, e ela pôde ver detalhes. A mulher usava um vestido antigo, puído. O cabelo era longo e desgrenhado. E então, o detalhe mais perturbador. Um sorriso se formou no rosto dela. Um sorriso largo, que não parecia humano, que não transmitia alegria, apenas uma malícia antiga e assustadora. Aquela primeira noite foi só o começo. As visitas se tornaram frequentes, quase um ritual macabro. Quase toda noite minha avó acordava com a mesma sensação de peso e via a mesma figura sentada no pé da cama, sempre no mesmo lugar, na mesma posição, com aquele sorriso congelado no rosto. Ela tentou de tudo. Dormia com a luz acesa, mudava os móveis de lugar, até tentou dormir em outros cômodos, mas não adiantava. A entidade sempre a encontrava. Parecia que não era a casa que era assombrada, mas sim a minha avó. A mulher parecia estar esperando por algo, observando-a com uma paciência que duraria a eternidade. O medo se transformou em um terror constante, e cada anoitecer era o anúncio de mais uma sessão de tortura psicológica. Ela já não dormia, apenas cochilava, exausta, sempre com o olho semiaberto, esperando a visitante indesejada. Durante semanas, talvez meses, a aparição foi silenciosa. Apenas a presença, o peso no ar e o sorriso aterrorizante. Mas em uma noite, tudo mudou. A entidade, que até então era apenas uma espectadora silenciosa, resolveu se comunicar. Minha avó acordou, paralisada como sempre, e encarou a figura. Mas desta vez, em meio ao silêncio mortal do quarto, uma voz sussurrou. Não era uma voz alta, mas ecoou dentro da cabeça dela como um trovão. Uma voz arrastada, antiga, cheia de poeira e ressentimento. A mulher, sem mover os lábios, disse: "Este lugar ainda lembra de mim." O corpo da minha avó se arrepiou por inteiro. Aquelas palavras confirmaram o que ela mais temia. Aquilo não era um sonho, não era uma alucinação.
choque foi tão grande que a paralisia se quebrou. Um grito desesperado finalmente rasgou sua garganta, ecoando pela casa vazia e quebrando o silêncio da noite. Depois daquela noite, minha avó sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Desesperada, começou a conversar com os vizinhos mais antigos da rua, perguntando sobre a história da casa. No começo, ninguém queria falar. As pessoas desviavam o olhar, mudavam de assunto, mas finalmente, uma senhora idosa, com pena do desespero no rosto da minha avó, resolveu contar. Ela disse que, muitos anos antes, uma mulher solitária morava naquela casa. Ela não tinha família, não tinha amigos. Um dia, simplesmente, parou de ser vista. Depois de semanas, um cheiro estranho começou a vir da casa e a polícia foi chamada. Eles a encontraram morta, já em decomposição. Ela estava sentada na beirada da cama, no mesmo quarto que minha avó agora dormia. E o detalhe mais arrepiante: seus olhos, abertos e vazios, estavam fixos no lugar onde a minha avó deitava a cabeça todas as noites. Com a verdade revelada, o terror se intensificou. Minha avó tentou de tudo para se livrar daquela presença maligna. Chamou o padre, benzedeira, fez rezas e colocou crucifixos por toda a casa. Mudou de quarto, arrastou a cama para outra parede, tentou dormir no sofá da sala. Dormia com todas as luzes acesas, com o rádio ligado, qualquer coisa para quebrar o silêncio e a escuridão. Mas nada funcionava. A mulher continuava aparecendo, sentada no pé de onde quer que minha avó estivesse dormindo. A sensação era clara. Ela não estava assombrando a casa, estava assombrando a minha avó. Ela havia sido escolhida por algum motivo terrível, e a entidade não iria embora até conseguir o que queria. O esgotamento físico e mental era imenso, mas o horror persistia, noite após noite. A noite do confronto final chegou. Minha avó já não tinha mais forças para lutar. Quando acordou paralisada, ela apenas encarou a figura, exausta. A mulher estava mais perto do que nunca. O frio era insuportável. E então, a voz sussurrou novamente na sua mente, desta vez com uma clareza assustadora, carregada de uma intenção sombria. Alguém precisa ocupar o lugar. No mesmo instante, minha avó sentiu o peso no seu corpo aumentar 10 vezes, como se a mulher estivesse se movendo, se aproximando sobre a cama. Ela sentiu a presença daquela entidade maligna subindo por suas pernas, vindo em sua direção. O pânico deu lugar a uma decisão desesperada. Com a última gota de força que lhe restava, ela gritou com toda a alma: "Não serei eu." E naquele momento, ela fez uma promessa, um pacto com o que quer que estivesse ali, apenas para sobreviver. Ela se mudou da casa no dia seguinte e nunca mais olhou para trás. Anos se passaram. Minha avó construiu uma nova vida. Teve filhos, netos. A história da casa se tornou uma lembrança distante, um pesadelo que ela tentava esquecer. Um dia, eu, ainda criança, fui passar uns dias na casa dela, sem saber. De nada acabei dormindo no antigo quarto de hóspedes. No meio da noite, acordei com uma sensação estranha. Um peso no corpo, um frio que não vinha da janela. Abri os olhos e vi uma figura escura, sentada no pé da minha cama. Eu não sabia o que era, mas o medo me paralisou. Antes que eu pudesse gritar, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Era minha avó, com um rosto pálido de pavor. No escuro, ela não gritou para mim, ela gritou para a figura, com uma voz desesperada que eu nunca esqueci: "Deixe ele em paz, o nosso trato ainda está de pé." A figura se desfez no ar, e eu nunca mais senti nada parecido. Hoje, a casa está abandonada. Ninguém teve coragem de morar lá, depois que minha avó foi embora. Dizem que às vezes quem passa na rua à noite consegue ver, pela janela do quarto, a silhueta de uma mulher sentada na escuridão. O mais estranho é que não existe mais cama nenhuma naquele cômodo. A casa tá vazia, os móveis se foram, mas a presença nunca foi embora. Minha avó cumpriu sua parte do trato, mas a entidade continua lá, esperando. E isso me faz pensar, se alguém precisa ocupar o lugar, e minha avó prometeu que não seria ela a quem essa promessa se estendia, e se, depois de todos esses anos, ela ainda estiver esperando por um novo morador,
você gosta de histórias de terror contadas como se fossem reais, se inscreva agora no canal, ative o sino e prepare-se, porque a próxima história pode ser ainda pior.